eu não sei quem tá aí, que você sussurrou que tem alguém aí. Quem é o Garrafa? É um super alguém. O sussurro do Garrafa. Quem é? Zé Roberto, ex-jogador do Palmeiras, do Bayern de Munique, cracaço. Peraí. Olha, se eu fosse o Raul Gil, eu ia tirar o chapéu pra ele. Esse joga demais, hein? É pena que eu tô sem chapéu e não sou o Raul Gil. O meu amigo Zé Roberto foi talvez um dos maiores jogadores brasileiros da sua posição, um dos maiores jogadores da sua posição no mundo. Foi um dos caras ídolos, né, do Bayern de Munique durante tanto tempo, que a gente até perde a conta do Palmeiras e tal, da seleção brasileira, e é um dos caras mais humildes que eu já vi na minha vida, um negócio assim fora do comum. A humildade do Zé é uma coisa fora do comum. Eu já tive a oportunidade de encontrar umas 2 vezes aqui com o Zé no bairro que a gente mora, não sei se ele está morando aqui ainda, né? Mas a humildade do Zé é uma coisa assim que você fica impressionado. Se eu jogasse 1/3 da bola que o Zé jogou, né, e jogou muito tempo, ninguém falava comigo, ninguém ia me aguentar. Eu ia ser perna pra caramba, mascarado pra caramba. Inclusive, a última vez que eu encontrei o Zé, e pelo jeito tá do mesmo jeito, ele podia jogar hoje pelo Bayern de Munique. Agora ele podia jogar, porque tá fininho e tem condição de entrar jogando com a maior tranquilidade. Zé, que prazer falar com você. Mais do que isso, né, você deve acompanhar o jogo de hoje, que nós vamos transmitir ao lado do Neto e do Rafael, a partir de 3h30 da tarde, depois da Cátia Fonseca. O lance é o seguinte... sempre Supercopa e Bayern de Munique e Borussia, sempre um jogaço. Você já deve ter feito muitas partidas, né, contra o Borussia, que deve ser mesmo o principal rival do Bayern de Munique lá na Alemanha. Prazer falar contigo, espero que você esteja bem, que a família esteja bem, e eu quero renovar aqui que eu sou um fã absoluto seu, que eu adoro você, que eu acho você um ser humano completo e um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Prazer falar com você, Zé. Bom dia, Datena, meu amigo, prazer é todo meu. Eu que sou fãzão seu, te acompanho há muito tempo, e nosso último encontro, mandar um abraço aí ao Felipe Garrafa também, nosso último encontro, você estava com o seu cabelinho pretinho, viu? Eu lembro que a gente se encontrou na churrascaria aqui, nós estávamos entre família e a gente bateu um papo, seu cabelo estava pretinho, agora está branquinho. O meu cavanhaque, eu tinha pintado de branco e agora ficou preto de novo. Então, olhando para a sua imagem, eu que eu pintei de branco, do meu Gabriel. Cavanhaque. Foi que eu pintei de branco platinado. Eu meti um branco platinado. Ficou legal, não ficou, Zé? Combinou. Foi um branco platinado. Ficou legal, aqui. cara. Top demais. Muito bom falar com você nessa manhã e falar um pouquinho aí dessa Supercopa que vai acontecer hoje à tarde, que você vai fazer a transmissão aí junto com o Neto pela Band, e eu vou estar acompanhando. Com certeza, Datena, esse enfrentamento aí na Supercopa da Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, eles já tiveram 7 enfrentamentos, e por incrível que pareça, o Dortmund, o melhor momento é do Bayern de Munique, mas o Dortmund é a equipe que, entre as duas, que mais venceu, né? Dos 7 enfrentamentos, o Dortmund ganhou 4, o Bayern de Munique 3. As duas equipes vêm num momento parecido, porque a estreia das duas equipes na Bundesliga, as duas equipes vêm de derrota, né? O Dortmund estreou contra o Augsburg, perdeu de 2-0, e o Bayern de Munique perdeu a sua invencibilidade. Depois de 32 jogos, perdeu a invencibilidade para o Hoffenheim, né? Perdeu de 4-1. Mas pós o jogo, o treinador foi bem positivo, né? Falou que a equipe vai para esse enfrentamento ainda com muita confiança, porque é a única equipe na Europa que vem da tríplice coroa, né? Ganhou a Bundesliga, ganhou a Copa da Alemanha e ganhou a Champions, né? Então o Bayern de Munique vem com muita moral para esse jogo, viu, Datena?
Vai ser um jogaço. Tem jogadores bons dos dois lados, são jogadores fantásticos. O Haaland, que eu fiquei a madrugada inteira tentando achar a pronúncia do cara, eu fiquei tanto procurando que eu achei uma entrevista dele falando o nome dele. A repórter pergunta, como é que é seu nome? Porque ninguém sabe, o cara é norueguês, mas ninguém sabe não, muita gente não sabe. Ele nasceu em Leeds, nasceu em Leeds, o Leeds que voltou agora à primeira divisão do futebol inglês, com o louco Bielsa. Mas ele é nascido na Inglaterra. E ele fala, olha, todo mundo me chama de Haaland, uma série de coisas. Tem até o nome daquele filme, La La Land. Mas o nome dele é Holland, porque o AA em norueguês dá O aqui, então seria Holland. Holland, não tem nem o D no fim. É difícil falar, mas o cara joga a bola pra caramba. Bom, o time do Bayern de Munique não adianta nem falar, né? Começa com o Neuer, que foi seu companheiro durante muito tempo. Ô Zé, quanto tempo você jogou no Bayern de Munique? Quantos anos você jogou? O Bayern de Munique, da Atena, foi o clube que eu joguei mais tempo na minha carreira. Foram 23 anos de carreira como profissional. O Bayern de Munique foram 6 anos, né? Muitos títulos e também eu ainda continuo jogando pelo Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique tem o time de Legends, né? Então, durante o ano, o Bayern sempre faz alguns jogos com essa equipe de Legends, de 3 a 4 jogos por ano, e eu sempre vou para lá a convite do clube. Comentando um pouco sobre o atacante do Borussia Dortmund, ele é comparado até, o pessoal acaba pronunciando o nome dele falando que ele vem de outro planeta, né? Porque é um jogador novo que tem um potencial muito grande da Tenaí e era cobiçado por muitos clubes até ele acertar com o Dortmund, né? Tinha muitos clubes da Europa de olho nele porque ele iniciou... Tem ainda, né? Iniciou uma trajetória assim, Real Madrid, que é o bem cara. Promissor. Real Madrid, que é muitos clubes querendo, porque a idade dele é uma idade. A idade dele, ele é muito jovem e é um jogador jovem com muito potencial, né? Então, falar desse jogador é um jogador que o Bayern vai precisar tomar cuidado. E o Dortmund se reforçou também, né? O Ranier. O Ranier foi emprestado, né? Até fez a sua estreia pelo Dortmund na Bundesliga e é um jogador que o Real Madrid emprestou para ter mais minutagem, para ter mais experiência, né? Então eu acho que ele é um jogador que é um futuro, né, do futebol brasileiro e podendo jogar no futebol alemão, eu acho que ele vai crescer bastante. Não sei se ele começa de cara o jogo hoje, mas tem chance porque tem gente machucada do time do Borussia Dortmund. Tem, eu acho que o Zagadou, que é um jogador importante, machucado ali na defesa. Quem entra no lugar dele é outro jogador da Suíça, Al-Hani, negócio assim. Vai jogar de central. Aí, ó, tá o Haaland em detalhe para você. Ele é conhecido como Babyface, tem cara de bebê, né? Mas joga muito, é grandão e é rápido, tem uma velocidade. Tem um cara... que me lembra um pouco você quando jogava a bola e quando jogava no meio de campo. O tal de Sancho, que eu não sabia também, que o United está querendo comprar do Borussia Dortmund e o Borussia não abre mão, que é 120 bilhões pelo cara, né? De euros. O tal de Sancho me lembra muito você. É muito veloz, muito ágil, pensa muito rapidamente. Eles fizeram uma jogada num desses jogos do Borussia. Não sei se foi o penúltimo jogo. Eles deram uma arrancada, uma velocidade tão grande, tanto que o nome do cara é Cometa Haaland, tá? É um negócio impressionante. Mas o Sancho tem uma habilidade impressionante. É inglês também, não sabia que é inglês, é nascido na Inglaterra. Esse Sancho é outro grande jogador. E se os caras têm o Haaland do outro lado, apesar de acho que estar com 31 anos de idade, isso para você não significa nada. Você jogou até 40, né? 40 e pouco. Mas tem o Leva e Miller. Já pensou uma dupla de área com o Leva e Miller, com uma molecada, o tal de Richards, que é um moleque novo pra caramba, Coman, que é muito novo, jogador francês, aquele jogador, o Gnabry, que é jogador da seleção alemã,
Enfim, é um time que a gente fica aqui abobalhado. Eu não sei como é que fica o Bayern sem o Thiago, né? Porque o Thiago deve fazer falta, tá no Liverpool. E o Thiago joga bola pra caramba, né? Eu também sou fã do Thiago, filho do Mazinho e irmão do Rafinha. Mas deve ser um jogaço bom de ver pra caramba, né? Eu acho que 0x0 não é, né, Zé? Pode ser 4x4, 5x5, mas 0x0 acho que não vai ser nunca, não. Eu acho que vai ser difícil esse jogo ficar no 0x0, Datena, porque as duas equipes joga para frente, né? Tem o seu ataque ali com esses jogadores que você já mencionou, né? O Sancho esse inglês, um jogador que junto com o Haaland e o Royce faz essa trinca aí de atacantes, né? Tem o irmão do Hazard também, que é um meia que joga... Tá machucado esse aí. Jogando. Esse tá machucado. Esse quando não joga... Chama Torgan Hazard. Torgan Hazard. Esse é um dos jogadores que faz a diferença também na transição, né? Meio campo, ataque, porque o Dortmund tem um ataque muito rápido. Esses três jogadores são os jogadores que fazem a diferença na equipe do Borussia ali na frente, né? Bayern de Munique perde o Thiago, Datena, mas tem um reforço no setor ofensivo que já começou fazendo uma grande diferença, até porque o Bayern de Munique é um ataque muito rápido que joga com o Gnabry de um lado, o Sané, que veio do City, do outro lado, o Lewandowski e o Miller, né? O Sané machucou. Então, é um ataque muito, muito rápido. Nessa ausência do Thiago, Datena, o Bayern acaba ganhando, deslocando o lateral Kimmich. E joga como meia também, que é o Kimmich, né? Então joga o Kimmich e o outro segundo volante, que é da seleção alemã também, o Goretzka. Então essa dupla é uma dupla que jogou muito tempo na temporada passada quando o Thiago machucou, né? Então o Bayern de Munique vai vir forte também, e esse jogo tem tudo para ter um placar assim, que não fique só no 0x0, não. Duas equipes que jogam para frente, que tem muita mobilidade, o ataque, contra-ataque muito rápido. Então tem tudo para ser um grande jogo. Ô Zé, é impressionante como esses grandes clubes europeus, eles reverenciam, né, os seus grandes ídolos, né? Eu estava conversando com o Roberto Carlos, que virou embaixador e diretor agora do Real Madrid. O Barcelona jamais se esqueceu do Ronaldinho Gaúcho, o Bayern de Munique jamais esqueceu de você. Se você quisesse trabalhar hoje lá, você trabalharia tranquilamente, faz esses jogos aí, porque você tem a vida no Brasil e vai lá para se divertir e tal. Mas se quisesse trabalhar, com certeza trabalharia. O Luiz Pereira acho que trabalha até hoje no Atlético de Madrid. A última vez que eu fui a Madrid entrevistar o Ronaldo Fenômeno, eu encontrei no aeroporto o Luiz Pereira. Então, esses clubes, eles rendem uma homenagem aos jogadores, que é uma coisa impressionante. Aqui, até que há tentativas de alguns ex-jogadores de montar time de master e tal, para manter em atividade alguns caras que, infelizmente, não tiveram tanta sorte como você, por exemplo, né, e que precisam até. Então, montam um time de masters para ter atividade e tal. Mas há muito pouca iniciativa de clubes em ajudar. Da Europa é diferente, né? Porque o cara reconhece que o sujeito que fez o trabalho imenso pelo clube, que foi ídolo do clube, ele é ídolo eternamente, né, Zé? Você é ídolo eternamente. Onde você passou, você é ídolo eternamente, né? Você jogou no Real Madrid também, né? Se eu não me fala a memória, jogou um tempo no Real Madrid também. E eu tenho certeza que quando você vai para a Espanha, você é reverenciado. Quer dizer, é um negócio assim fora do comum. E a gente podia passar a ter mais atenção dos clubes aqui para com os seus grandes jogadores, da Zé. É verdade, Datena. Infelizmente, os clubes aqui no Brasil não têm essa mentalidade de valorizar os ex-atletas. Até valorizam,
Datena, mas só que valorizam quando morre. Quando o ex-atleta morre, acabam valorizando, acabam prestando as suas homenagens. Mas valorizar depois que morre, acho que isso Aí não qualquer dá. pessoa faz. A gente tem que valorizar enquanto estamos em vida, porque estando em vida, aquele legado que a gente deixou para o futebol, a gente pode passar para frente. E isso os clubes na Europa fazem bastante. Recentemente, o Cláudio Pizarro, que estava jogando, finalizou a carreira com 40 e poucos anos no Werder Bremen e jogou muitos anos no Bayern de Munique, acaba de Baita receber jogador. uma homenagem e ser convidado para ser embaixador do Bayern de Munique. O Giovanni Elber também, né, que jogou muito tempo no Bayern, hoje ele é o cara que está de frente ali para o time de Master, né, dos Legends do Bayern de Munique. Então, isso é cultural na Europa, né? O Roberto Carlos hoje tem esse posto de embaixador no Real Madrid. Tive a felicidade de jogar no Real Madrid também, quando eu saí da Portuguesa, joguei um ano, e o próprio Real Madrid tem esse time de embaixador, de Legends, só que como eu jogo pelo Bayern de Munique, eu acabei optando pelo Bayern de Munique. Então, recentemente, né, o ano passado, teve um torneio dos Legends aqui, que veio o Barcelona, que veio o São Paulo jogou, o Bayern de Munique veio jogar também, e foi um torneio bem bacana, promovido por esses clubes de fora. Aqui no Brasil, os clubes estão começando a valorizar esses ex-atletas, colocando em algum cargo da Atena. Eu exerci esse cargo pós finalizar, encerrar minha carreira no Palmeiras, né, em 2017. Exerci um cargo de assessor técnico, que é onde você faz o elo entre diretoria, jogadores e transição base profissional. Acabei saindo porque eu tinha alguns projetos que queria colocar em prática e o tempo não era favorável se eu continuasse no cargo. Acabei saindo, o Palmeiras colocou o Edu Dracena, que tinha encerrado a carreira e que está iniciando nesse cargo. Eu acho que é um cargo Boa que gente também. ajuda muito, né? Ajuda muito na transição da base, ou ex-jogadores que teve uma carreira vitoriosa dentro do clube, consegue passar as suas experiências, né, para os jogadores mais jovens. O Alessandro, na época que encerrou a sua carreira no Corinthians, ele exerceu essa posição. O próprio Sheik, hoje o Wilson, está no Corinthians. O Renato hoje está no Santos. Então, os clubes hoje estão tendo uma visão um pouco diferente, né, colocando alguns ex-atletas em alguns cargos que com certeza internamente ajuda muito, e também na questão de transição base profissional, a maior prova são esses garotos que estão surgindo hoje no Palmeiras, né? O Gabriel Menino, o Gabriel Veron, né? Patrick de Paula. Então eu já acompanhava esses meninos, já trazia eles há 2 anos atrás para treinar no profissional, e eu acho que essa mentalidade que os clubes estão tendo hoje, eu acho que isso é muito importante dentro do clube para ajudar também na transição desses garotos aí da base para o profissional. Ô Zé, já deu para perceber que você está tocando a sua vida com outros projetos pessoais, né? Mas você nunca pensou em ser técnico de futebol com a experiência toda que você teve? Ô Datena, eu achei que você ia falar, já deu para perceber que está tendo uma obra aí do lado da tua casa, não sei se você está ouvindo umas batidas aí. Não, e aqui eu tô ouvindo. Tá ouvindo, Mas né? é bom mexer de vez em quando, é bom mudar. Aqui você não ouve obra, mas tem um papagaio que hoje está quieto, acho que é por causa do calor. Tem uma papagaia aqui que ela grita pra caramba. Ô Datena, mas concluindo a sua pergunta, eu prefiro as batidas das obras aqui do que ser técnico, ainda mais no Brasil, viu? Porque a obra você sabe que você vai começar ela e você vai concluir, você vai ter a fundação, você vai subir a estrutura e você vai deixar a sua casa que está sendo construída impecável. No Brasil, infelizmente, se a gente comparar a obra com ser técnico, infelizmente você só começa, porque você não tem continuidade. Infelizmente, no Brasil, a profissão de treinador, o pessoal acaba vendo o treinador somente pelos resultados, e não
pelo um planejamento e continuidade de trabalho. Eu acho que muito por causa disso, eu sempre pensei em planejamento, em projeto, em dar continuidade a um trabalho. E no Brasil ser uma questão, se tratando de treinador que não tem essa filosofia, que não tem esse pensamento, eu acho que muito por causa dos dirigentes que têm essa mentalidade de somente olhar para o treinador como resultado, isso em ser treinador não me passa muito para a minha cabeça, não, por causa dessa mentalidade que eu acho que é muito amadora ainda no Brasil. Prefiro continuar ouvindo o som da obra que está sendo do lado da minha casa, porque eu sei que a casa aqui, quando terminar, esse som aí que atrapalha a nossa entrevista e muitas coisas, o sono aqui em casa um dia vai acabar. Não, isso é verdade. Né? O trabalho de treinador. E tem aquela história, às vezes o cara é muito bom treinador, mas tem o diretor que fala, eu acho que ele tem esse defeito, eu acho que... Então, é mais que uma profissão do eu acho. Né? E muita gente pegando no pé, muita gente cornetando. E obra também não você tem pode parar critério, a qualquer momento. Não tem critério nenhum. Não tem o critério, não tem critério nenhum. Datena, não tem o critério. Não, por que não, você às vezes você ouve um cara não, mas às vezes você ouve um cara que não está sabendo o que está falando e você que jogou a vida inteira, mesmo se não quisesse entender de futebol, você entenderia muito mais que o cara. Mesmo se você não quer entender, mas jogou a vida inteira, uma carreira longeva, uma das maiores carreiras em longevidade e capacidade e qualidade do mundo, né, do futebol, você tem que entender de futebol, claro. Quando começaram a comentar de que jogador de futebol tinha que ter diploma para comentar em televisão, eu falei, vocês estão de brincadeira. Como é que você vai pedir diploma pro Pelé, pro Rivelino? Nós é que temos que pedir pros caras. Conselho de como... Eu aprendi muito sobre futebol, eu não sei nada, mas eu aprendi muito sobre futebol trabalhando de repórter daquela equipe do Luciano do Vale, que introduziu os jogadores no comentário, isso se deve ao Luciano. Então eu ficava vendo o jogo e ouvindo o Mário Sérgio, tinha lição do Mário Sérgio, ouvindo o Zico, ouvindo o Pelé, ouvindo o Rivelino, ouvindo o Tostão, ouvindo o Gerson, quer dizer, eu tinha oportunidade de ter aula prática todo dia. Muitas vezes um time estava em cima do outro, metendo bola na trave e tal. Aí entravam desses monstros que eu falei aí, Clodoaldo, e daí vai. Eu trabalhei com todos os grandes ídolos que eu tive oportunidade de ter como ídolos. Eu trabalhei com a maioria deles. Isso foi o que Deus me deu de mais legal na minha profissão. Né? Foi quando eu era repórter esportivo. Trabalhei com a maioria dos ídolos que eu tinha realmente como ídolos e passei a ficar amigo. Mas eu tinha aula prática ali, então às vezes um time estava em cima do outro, dando porrada, bola na trave. Aí o cara entrava e falava assim, esse time aí vai perder o jogo já já. Mas como? O Luciano falava, mas como? Foram 2 bolas na trave, né? Por isso. Aí não dava 2 minutos, acontecia ali. Então deve ser muito difícil mesmo. Por isso que de vez em quando tem algum jogador que se invoca, o cara que tem menos paciência, algum treinador que se invoca, quando alguém está falando uma coisa e o cara está vendo que o cara está falando bobagem. Esse é o grande detalhe. Zé, mas o palpite para o jogo de hoje, você tem um palpite? Eu acho que é a vitória do Bayern de Munique, né? Claro. O Bayern joga em casa, né? Nesse confronto, claro que sem a presença dos seus torcedores é um jogo atípico, é um jogo bem diferente. Mas eu acho que pelo grande momento e a confiança que hoje, da forma que joga o Bayern de Munique, o meu palpite da Atena seria a vitória do Bayern de Munique e eu vou até ser bem mais positivo dentro dessa vitória do Bayern. Eu acho que o Bayern... Meu palpite é 2-0 Bayern de Munique. Cara, eu pensei nesse resultado. Eu sou bom para resultado. Eu pensei nesse resultado também. De vez em quando eu quebro a cara. Mas de 400 apostas que eu fiz com o Neto, eu ganhei 402. Eu nunca perco com o Neto.
O Neto dá um azar comigo, e ele entende futebol muito mais do que eu, né? Jogou bola pra caramba. Mas ele dá um azar em apostar comigo. É brincadeira, você ganha tudo, pô. Ô Zé, foi um prazerão falar com você. Nessas apostas aí, valeu alguma coisa? Neto pagou almoço, pagou janta, não pagou nada? O Neto é o cara mais honesto. Para confessar uma coisa para você, eu deixei ele pagar algumas, mas o Neto não deixa, não. O Neto é um dos sujeitos mais honestos que eu conheci até hoje. Meu amigo Zé, tomara que acabe logo esse fantasma terrível. Você falou que não vai ter torcida, mais de 1 milhão de mortos, 33 milhões de contaminados. Que esse fantasma dessa doença do coronavírus passe logo e na primeira oportunidade queria bater um papo e jantarmos aí, marcarmos um jantar em família que vai ser uma honra para mim, porque você também é um dos meus ídolos. Tá bom, Zé? Vai ser um prazer, Datena, vai ser um prazer. Com certeza vai passar logo aí. Tomara a Deus aí que essa vacina saia o quanto antes para que a gente possa voltar a ter essa convivência aí em sociedade, poder rever os amigos. Te tenho como amigo, te tenho como ídolo. Sou muito seu fã e hoje estaremos junto, você aí na transmissão. Vai ser muito bom ver a transmissão, você junto com o Neto, e eu vou estar torcendo bastante para que a gente possa ver um grande jogo. Um prazer voltar a falar com você e com certeza em um futuro breve voltaremos a nos encontrar, e entre famílias vai ser ainda melhor, porque a família da Atena é o nosso patrimônio maior. Não é dinheiro, não é título e não é fama, é a família. E eu sei que você pensa assim também. Te desejar sucesso, um beijo, um abraço para todos os teus familiares e todos aqueles que nos acompanharam hoje aí nesse bate-papo que para mim foi fenomenal, e você é um fenômeno. Um abraço, meu amigo. Fenômeno é você, Zé. Beijo grande, e é tudo o contrário. Tudo que ele falou é o que eu penso dele. Gênio. Abraço grande, Zé.